Olá, crianças! Tudo bem? Vamos mais uma vez contar uma história aqui no canal Dose de Alegria, para alegrar nosso dia, não é verdade, criança? E a história que eu vou contar hoje é bem bacana. Ela está aqui na Palavra de Deus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 29, que vai falar sobre dois fundamentos. É uma parábola. Lembra que a tia falou para vocês o que era parábola? Jesus sempre mostrava, ensinava para os discípulos, né? Usando uma parábola, né? Que é comparando uma coisa com outra. Depois ele chegava a um determinado momento que ele explicava o que estava acontecendo, porque muitas das vezes os discípulos não entendiam, né? E as pessoas também, mas aí Jesus explicava e usando parábolas, comparando coisas com coisas para chegar aonde ele queria. E muito bem. E hoje a nossa história vai falar sobre os dois fundamentos, né? Que é a casa na rocha, né? A parábola que fala de dois homens, né? Que construíram as suas casas, né? A casa na rocha. Muito bem. Havia um homem sábio. Olha, havia um homem sábio que ele um dia resolveu construir uma casa. Aí a primeira coisa que ele fez foi lá, comprou um terreno, né? Limpou o terreno, comprou os materiais que precisava, né? Que é cimento, bloco, ferragem, concreto. E aí, sabe o que aconteceu? Esse homem sábio foi lá no terreno, cavou bem fundo, fez uma vala, colocou bastante ferragem assim, para a casa ficar bem forte, mas bem forte mesmo. E aí ele começou a construir a sua casa. E aí, com os passados dias, a sua casa ficou pronta! Olha que linda que ficou a casa dele. Ficou uma casa linda, maravilhosa e forte. Havia um outro homem que ele era insensato, tolo, sabe, preguiçoso, e ele desobediente. Não tinha muita vontade assim, sabe? E aí tinha um lugar que tinha bastante areia, assim. Ele, sabe que eu acho que eu vou construir minha casa aqui mesmo. Tá aqui tão pertinho, né? Vai ficar a mesma coisa. Eu vou construir aqui mesmo. E aí ele começou a construir a casa dele na desobediência, na má vontade, né? Na preguiça. E aí ele construiu a casa dele também. Olha aqui também como é que ficou a casa dele. Tá vendo, criança, como é que ficou a casa dele? Essa é a casa do sábio e essa é a casa do tolo. Aí um certo dia, né? De tardezinha assim, eles olharam assim para cima no céu. Vem um temporal. E aí começou a ventar, aquele vento bem forte. Zum, 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 zum. Começou a ventar, ventar, ventar. E aí veio uma nuvem carregada e começou a chover, a chover, a chover, a chover, a chover. Os rios foram enchendo, enchendo, transbordando, foram enchendo. E aquele temporal, aquela chuva, criança, que vinha chuva de tudo
quanto é lado. E aí, sabe o que aconteceu? Bum! A casa do tolo caiu. A casa do tolo caiu. Sabe, crianças, o que Jesus quer falar para nós sobre esta parábola, né? Como nós sabemos, mesmo o homem sábio e o homem nécio, né? São pecador, né? Mas tem uma diferença, crianças. Sabe qual a diferença? Esse homem aqui, o sábio, apesar de que um dia ele nasceu pecador, com tudo dentro do seu coração, ódio, raiva, inveja, desobediência, preguiçoso. Ah, mas sabe o que aconteceu com este homem, crianças? Ele um dia conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus e ele passou a ser uma pessoa diferente, obediente, né? Então ele passou a ter no seu coração paz, alegria, mansidão, era honesto, carinhoso, fiel, verdadeiro, não era preguiçoso. E aí, criança, como ele tinha o seu coração branquinho, ele era obediente, né? Então, Jesus entrou no seu coração. E sabe, crianças, qual era a alegria dele? Porque ele sabia que ele, sendo obediente, um dia ele vai morar lá no céu com Jesus. Porque ele é obediente, ele é atencioso, carinhoso, não é mentiroso. Então, com todas essas qualidades, Jesus morando em nosso coração, é claro que um dia nós vamos morar lá no céu. Então, este homem, ele foi muito sábio e ele usou para construir a sua casa a obediência. Sabe por quê, criança? Porque o lar que obedece a palavra de Deus, né, é um lar que ama a família, há perdão, todos ajudam nas tarefas em casa, a casa não fica desarrumada. Pode vir a doença, pode vir a falta de dinheiro, pode vir o que for, mas se a nossa fé está firmada em Jesus, a nossa morada está firmada na rocha, pode vir o temporal que for, que ela não vai abalar, vai continuar em pé, sorrindo e servindo a Jesus, né? Mas o homem tolo, né, que infelizmente construiu a sua casa, né? Construiu a sua casa na areia. Provavelmente, criança, além dele ser um homem pecador, ele era invejoso, preguiçoso, soberbo, maldoso, mentiroso, desobediente, tinha ódio em seu coração, traição, vingança,
tristeza. Tudo isso ele tinha em seu coração. Então, por isso que veio o vendaval, vem as situações difíceis, como ele é preguiçoso, como ele é desobediente, então tudo acontece de ruim, de mal na casa dele. Foi por isso que a casa dele tombou, né? Porque ele não era um homem sábio, um homem nécio. E aí, crianças, eu faço uma pergunta para vocês. Como que eu sou, como que nós somos, como que você é, criança? Você é uma criança sábia ou uma criança tola? Então, vamos orar, pedir o Papai do Céu para a gente ser uma criança sábia. Que lá em Mateus 7 e o verso 24 fala assim, olha. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? Que veio a chuva, veio tudo e a casa continuou. Mas o homem nécio é todo aquele que não ouve a minha palavra, não pratica a bondade, é insensato, desobediente e edificou a sua casa sobre areia. Lembra que a tia falou que tudo isso que o homem tolo tem é pecado? E tudo isso que desagrada a Deus, que é pecado, né? Não agrada a Deus. Mas sabe, criança, hoje você pode convidar Jesus. Vocês podem convidar Jesus para entrar em seu coração e dizer: Senhor, entra no meu coração. Eu quero ser uma criança obediente. Quero ser uma criança feliz, que tenha amor no meu coração, que tenha mansidão, fidelidade no meu coração. Por isso que Jesus prometeu que um dia, criança, todos nós que já aceitamos o Senhor Jesus, nós vamos morar lá no céu. Lá tem ruas de ouro, lá vai ser muito bom. Beijo, criança! Tchau!